Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a nova legislatura da Câmara já está em exercício e uma das parlamentares reeleitas é a deputada Margarida Solomão, do PT de Minas Gerais. A deputada, que agora está no terceiro mandato, tem doutorado em Linguística pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, e antes de vir para Brasília, foi 2 vezes reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora. E é para falar sobre as propostas, planos e projetos dela para o novo mandato que a gente conversa agora. Olá, deputada. Uma satisfação enorme estar com você aqui, Juliano. Mais uma vez, continuando uma conversa que nós já travamos na legislatura anterior. Prazer é nosso, deputada. Deputada, vamos começar por um assunto que talvez seja o que mais a senhora batalhou nos últimos 4 anos, que é a questão da educação e da ciência e tecnologia, Sim. né? Como a senhora avalia esse início de governo quanto a essa área? Olha, na educação nós estamos enfrentando um ataque pesado à educação pública, ao legado que foi construído no Brasil desde a Constituição de 88, a possibilidade de nós termos uma educação da sociedade, democrática, laica. Isso está sob fogo cerrado. O ministro, colombiano, naturalizado brasileiro, que até trabalhou na minha universidade, e a quem eu conheço por isso pessoalmente, desfechou um ataque que, por exemplo, numa revista semanal, né, nesses últimos dias, eu acho que transpôs até o nível da ofensa. Não só ofensas aos educadores brasileiros, mas uma ofensa ao povo brasileiro. Então isso nos preocupa, nós estarmos com um interlocutor, a meu ver, despreparado para conduzir uma área estratégica como é a educação para o desenvolvimento do nosso país. Deputada, em qual área específica, talvez nas universidades, a senhora acha que a situação é mais complicada? Eu vejo tudo complicado. Por exemplo, na área da formação de professores, nós temos uma jovem de 27 anos que é advogada, nunca entrou numa sala de aula, não tem a menor experiência nesse assunto e que vai ser quem vai liderar a formação dos professores no Brasil. Inclusive, ela defende uma hipótese, que não é a hipótese consagrada na Constituição brasileira, da prevalência do ensino em casa. Que eu, inclusive, pergunto, que casa? Porque a grande maioria das pessoas, das crianças brasileiras, não terão na sua casa condição de se educarem. Elas vão precisar realmente de ir para a escola. Então, esse é um exemplo numa área crítica. As outras pessoas que também estão em posições-chave, por exemplo, no INEP, nas áreas que são decisivas para a formulação de um projeto educacional brasileiro, são também pessoas absolutamente desconhecidas. Sabe-se lá o que farão. Tomara que sejam surpresas felizes, mas tudo nos leva a crer que nós estamos mal. E do ponto de vista da universidade, eu acho que é muito grave o risco de nós enfrentarmos uma concepção dirigente que é de que a universidade não é para todos, que a universidade no Brasil é para uma elite. Aí eu quero lembrar, Juliano, veja só, no Brasil, hoje, 17% da população tem formação universitária. E olha que aumentou muito nos últimos anos. Tá? Na Alemanha, que o ministro menciona como exemplo, é 35%. E na Coreia do Sul, que constantemente é lembrada como exemplo no qual nós devemos nos mirar, 70% da população tem educação universitária. Hoje, a educação universitária não é um ornamento, não é uma prerrogativa de poucos, até porque, como a economia é, por excelência, a economia do conhecimento, você precisa de formação universitária para desempenhar não as profissões tradicionais, mas novas atividades que estão aí nas startups, que estão aí na vida, na economia, quantos jovens estão inventando moda, e a partir de um conhecimento que a universidade é o equipamento mais apto a oferecer. Deputada,
Apesar de ser sua área de especialidade, neste início de mandato, a senhora está atuando também em outras áreas, né, de fiscalização do governo. Se não me engano, a senhora protocolou um projeto de decreto legislativo. Ontem. Explica para a gente sobre o que se trata. Olha só, nesse mês de janeiro, dia 23 de janeiro, o vice-presidente da República baixou um decreto dizendo que funcionários de terceiro escalão poderiam ter a capacidade de dizer que um documento público era ultra secreto, que não poderia ser consultado ou investigado, seja por pesquisadores, seja pela imprensa, seja pela sociedade. Isso não vai contra o princípio da transparência, deputado? Eu acho que de uma forma frontal. E eu acho que isso é muito grave no momento em que o povo brasileiro diz que não quer saber de corrupção. Ora, a opacidade, o segredo, facilitam práticas menos republicanas, não é verdade? Então, ontem nós protocolamos um projeto de decreto da Câmara para sustar este decreto do Executivo no sentido de restaurar o princípio da transparência nas práticas públicas. Explicando para o pessoal lá de casa, né, deputada, que o Legislativo, a Câmara, tem esse poder. Exatamente. Que se o Executivo decreta, isso já aconteceu em outras ocasiões, a Câmara pode votar um decreto suspendendo os efeitos do decreto do Executivo. E acabando com essa possibilidade de, aparentemente, até pessoas que estão em cargos de confiança temporárias poderem tornar um documento secreto por 50 anos. Exatamente. Algo assim. E pessoas que estão em cargo de confiança, Juliano, que são, vamos dizer assim, num escalão inferior, porque digamos que fosse o ministro, uma pessoa de muita responsabilidade, mas não, você vai delegando, agora mesmo nós estamos vivendo em segredo, né? E isso não é bom para o Brasil. Para o Brasil, quanto mais transparência houver, todas essas operações que hoje, inclusive, devastam o universo político, nós estamos aqui numa Câmara renovada pela metade, entre outras razões, porque as operações aí contra a corrupção liquidaram uma grande quantidade de parlamentares com um grande número de mandatos. Então era, vamos dizer assim, a clareza, o acesso livre possibilitou tudo isso que o eleitorado achou que era importante. Então nós não podemos, nesse momento, frustrar a sociedade no seu direito à informação. E, deputada, saindo um pouco dessa questão da política, a senhora representa o Estado de Minas Gerais e é inescapável a gente tratar um pouco da tragédia que aconteceu no Estado recentemente. Coisa tristíssima. Se não me engano, a senhora esteve lá, não é isso? Eu estive lá, pisei naquela lama, eu vou dizer a você que é um panorama infernal. Se a gente pensa como deve ser o inferno, não pode ser muito diferente. Tudo destruído, uma devastação absoluta, um cheiro de putrefação, que isso a televisão não mostra, ela pode mostrar o horror visual. Mas estando presente, aí você vê que estrago que naquele momento a mineradora causou, por falta de cuidado, por falta de providências, por exemplo. Um descuido de tal natureza que na parte mais frágil da barreira funcionava o refeitório e a área administrativa da empresa. A maior parte disso, uma loucura, da Vale. A Vale foi protagonista de um outro desastre ambiental há coisa de 3 anos atrás, em Mariana. Ainda não foram apuradas todas as responsabilidades. A Vale não gastou aquilo que se comprometeu a gastar para atender ao estrago praticado, e aí logo depois a mesma empresa vive uma situação dessa. Então, estive lá, sou subscritora de um requerimento de CPI, que eu acho que é um das CPIs que já está, inclusive, protocolada na casa. Então, nós esperamos que a gente possa apurar as responsabilidades ou a irresponsabilidade de todos os agentes públicos ou privados. Nesse caso, não tem alinhamento partidário, não tem cor política. O que tem é um crime contra a humanidade e contra a natureza. E isso a gente não pode tolerar. E, deputada, o que pode ser feito? Porque Minas é repleta dessas... Né, exatamente. O nome já diz, né? Exploração mineral é a base da economia do Estado. Exatamente. Historicamente. Há 300 anos. Porque começou pelo ouro e passou para o ferro. Você tem outros minerais, inclusive minerais caríssimos, como o nióbio. Então, nós somos uma grande caixa de joias.
inclusive para a economia do Brasil, porque a exportação de minério de ferro tem sido uma das coisas que mais funciona para pagar as contas. Mas aí que a gente tem que definir que a produção econômica, com a velocidade, inclusive, que vinha sendo usada, porque o preço do minério caiu. Então, para manter os valores, enfim, na quantidade, né, o lucro, na quantidade que vinha sendo obtido anteriormente, quando o preço do minério estava muito mais alto, o que aconteceu? Foi intensificada a produção. Então, isso é, sem dúvida, um dos fatores a ser investigados. Em que medida essa velocidade gerou descuido? E eu pergunto, olha, a atividade econômica da Vale é muito importante, mas quanto vale uma vida? E nesse momento, se eu não estou enganado, nós estamos com 150 mortos. Não todos identificados, até porque em alguns casos os corpos estão sendo horrivelmente, morbidamente encontrados pedaços de cadáveres. E mais, se espera, a expectativa é de que nós tenhamos 400 mortos. 400 mortos é o pior desastre trabalhista da história do Brasil. E um dos piores do mundo. Talvez pior do que esse, só Chernobyl. Então isso é uma coisa de proporções gigantescas, claro, mundiais, não é verdade? Então é necessário, primeiro, que nós tenhamos políticas ambientais que não sejam tratadas como perfumaria. Porque a ideia é essa, olha, não, o importante é a fazenda e o meio ambiente é assim um pouco uma sobremesa. Não é, não. O meio ambiente é onde nós vivemos. E, por outro lado, a questão do trabalho. Não é possível precarizar as condições de trabalho de tal maneira que nós tenhamos perdas de vida como essas que nós estamos nesse momento constatando. Deputada, nosso tempo já acabou, mas muito obrigado pela sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço enormemente, é um prazer estar aqui nesse programa e particularmente dialogando com você, que é um jornalista tão bem informado. Que isso. Obrigado, deputada. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fico por aqui. Até mais.